Bom, queridos, então, continuando a nossa aula, né, nós começamos o estudo sobre a fotografia, e aí nós falamos sobre os gêneros da fotografia, né, fotodocumento, fotopintura e fotomontagem. São três gêneros aí que fazem parte da fotografia. São os tipos de fotografias que podem ser utilizadas, né? E assim realizadas de forma artística, de forma a fazer um registro sobre um acontecimento. E aí nós também falamos sobre a origem da fotografia, sobre a trajetória da fotografia, a evolução e sobre essa perspectiva de que a fotografia ela é nada mais nada menos do que um processo, digamos, mais precisamente, ela através de uma perspectiva que mostra essa fascinação do ser humano pela imagem, né? Então, nós vamos aqui na página 6 do nosso livro, só finalizando aqui a leitura sobre o tema, né, fotografia e arte. E aí voltando àquela questão, né, que a fotografia ela entra em um universo artístico e agora se configura como uma linguagem mesmo, uma manifestação artística, manifestação no sentido mais amplo, né? Porém, no sentido artístico também vem como uma aliada da pintura, né? Então, no início houve aí esse questionamento pelos artistas daquele período, da época, estamos falando aí do finalzinho do século XVIII, século XIX, até o finalzinho do século XIX, que vai ser aí um período de grandes avanços nesse sentido. Então vamos lá. Então a fotografia ela desenvolveu-se nos anos seguintes, né? E aí vem falando aqui sobre este aperfeiçoamento, né, de câmeras, de lentes, esse processo de revelação. Então já no século XIX ao século XXI teve vários avanços até chegarmos aí na era digital, que nos trouxe aí vários recursos, né? E temos também aplicativos que vão nos possibilitar muito mais recursos e também um trabalho, digamos, técnico, sendo que todo esse processo da fotografia, esses processos técnicos, históricos, agora em um aplicativo você tem essa possibilidade só um aplicativo você tem, ou um programa de computador, você tem essa possibilidade de realizar técnicas, fotomontagens, e aí todos os recursos, transformar a fotografia em pintura, e por aí vai. Então, essa invenção ela vai alterar a função social do artista a partir do século XIX. Os pintores e escultores eram historicamente os responsáveis pela representação da realidade, responsáveis por essa realização, por esse registro. Eles eram aqueles que traduziam, aqueles que capturavam a imagem através e reproduziam essa imagem e também
traziam a existência, né? Lembranças e tal. Função que a fotografia desempenha hoje com muita maestria. Então, e aí a diferença exatamente nessa questão, nessa colocação aí social. Esse processo ele é mais rápido, mais fiel à realidade e passa a ser usado aí também pelos pintores, né? Como uma ferramenta valiosíssima, né? Então, por exemplo, nos dias de hoje, você está viajando, você está fazendo um passeio, e aí você olha aquela paisagem, e aí você fotografa. Então, você fotografa porque você achou interessante, achou lindo, achou belíssimo. O dia também que você fotografou pode significar algo bem especial na sua vida. Aí você sente o desejo de desenhar aquela paisagem. Então, a fotografia, em outro dia, vai servir como essa ferramenta, né, de lembrança. E aí vai te ajudar também, porque você vai pintar usando a fotografia que você tirou dias passados, anos passados. Aí você vai trazer novamente aquela lembrança, né? Então, aqui vai falar também sobre esses períodos iniciais da fotografia, que registravam acontecimentos aí, como eu falei para vocês, sobre o gênero fotodocumento, que irá ser utilizado para registrar momentos. E até hoje, você tira uma foto de um evento, de um momento ali, de uma apresentação, se você for um fotógrafo jornalista, com certeza aquela fotografia se torna um documento, tá? Então, meus amores, aqui, finalizando, aqui temos uma fotografia belíssima, né? Que mostra toda aí a parte artística, visual e trazendo aspectos aí como simetria e a composição das cores, trazendo esse aspecto aí mais suave, com cores frias, sobrando aí na fotografia. Então, essa fotografia aqui, artística, é de um artista aí anônimo. Bom, na verdade ele é o Henri Cartier-Bresson. Isso mesmo. Eu estava buscando aqui o nome desse fotógrafo. Então é uma fotografia bem interessante, né? Então, meus amores, estamos aqui na página 7, mostrei uma outra fotografia. Aí o momento, né, já vai mudar as cores, né? As cores já vão mudar. Então temos aqui tons aí, cores neutras, tá? Dando aí esse aspecto de uma tonalidade mais acinzentada. E aqui os elementos básicos da fotografia, ponto de vista, é a maneira como o fotógrafo olha, percebe e registra objetos relacionando-se com o seu ponto de vista e a composição da imagem. Então aí um toque pessoal do artista. E os planos que vão revelar justamente essa distância em que o fotógrafo está naquele momento produzindo o ambiente. E aí eu selecionei para vocês naquelas outras aulas anteriores, sobre os tipos de planos, né? Plano próximo,
plano americano, plano médio, plano panorâmico, exatamente esses planos que fazem parte aí dos elementos básicos da fotografia, tá? E a luz, sendo a principal, o principal elemento aí da fotografia, ela vai trazer todo o formato, ela que vai dar o tom daquele objeto retratado ali pela fotografia. Vai trazer elementos como a textura. Então, a luz é realmente, não é à toa que a luz, falando de forma técnica, no impressionismo, foi a busca, né, incessante dos artistas impressionistas. E até hoje, né? Meus amores, temos uma atividade, e aí você vai fazer aqui uma pesquisa, depois você lê com calma, a atividade aqui da página 8, tá? E aí, na última página, a gente falou um pouquinho sobre o selfie, que é também uma forma de autorretrato, né? De espelhamento, e aí transformando-se também, ou apresenta-se como um gênero também das artes visuais, que é o autorretrato. E aí na fotografia, recebendo o nome de selfie, que é um neologismo da língua inglesa, originada do termo self-portrait, que significa autorretrato, tá? Bom, aí temos aqui uma outra atividade, depois você dá uma olhada aí. Você vai produzir uma selfie, tá? E aí tem aqui umas indicações para você estar fazendo, tá? E aí chegamos aqui na imagem em movimento. Imagem em movimento no capítulo 2. Vai falar aqui uma continuação aí da fotografia, desses avanços relacionados à imagem, certo? Então, depois de criar a fotografia, o ser humano passou a sonhar com um dia em que imagens teriam movimento. Com o domínio da fotografia e com base em jogos ópticos, iniciaram-se as investigações que culminaram na exibição do primeiro filme. O cinema surgiu no fim do século XIX e continua sendo uma das formas de arte e entretenimento mais apreciados em todo o mundo. Viagens para o centro da Terra, fadas, feiticeiros, sagas que ocorrem em terras inventadas, mergulhos sobre a própria essência da humanidade, enfim, o espaço de criação cinematográfico acolhe e cria sonhos, temores e desejos do ser humano, tá? Então, entre os filmes que já assistiu, o texto está aqui fazendo aqui uma pergunta para você refletir, né? Qual você prefere? Aí para a gente estabelecer aqui ou desenvolver um momento de conversarmos um pouco, né, sobre as experiências, sobre o seu filme preferido, tá? E aí compararmos entre os amigos se os filmes são, se vocês têm o mesmo gosto aí, do mesmo gênero, o mesmo tipo de filme. Bom, a origem do cinema, o cinema surgiu de experimentos nos quais se desejava dar movimento às imagens capturadas por processos fotográficos. A fotografia foi a invenção que tornou possível a criação posterior do cinema. Máquinas como praxinoscópio e fenacitoscópio apresentaram possibilidades de se criar movimento com as imagens, mas sem ter como projetá-las. Somente em 1892 foi criado o cinematógrafo por Leon Boyle, em 1872, 1932, que permitiu a criação e projeção da imagem em movimento, tá certo?
Então temos aqui uma réplica, aí, uma foto, na verdade, do cinematógrafo usado em 1895 pelos irmãos Lumière também, que vão se destacar aí como um dos precursores, um dos pais do cinema. Bom, a invenção de Bohlen foi patenteada pelos irmãos Lumière, Louis e Auguste Lumière, que realizaram em 1895 a primeira exibição cinematográfica. Então eles foram aí os pioneiros mesmo, né? Então os primeiros filmes dos irmãos Lumière mostravam cenas do dia a dia das pessoas, ainda não apresentavam som. Saída dos trabalhadores da fábrica Lumière apresentava a cena de fim de expediente da fábrica Lumière, a chegada de um trem, a estação de La Ciotat foi a primeira aí, causou espanto, né, entre as pessoas que estavam lá na estação, nunca tinham visto nada igual, então há relatos de registros aí na literatura que as pessoas saíram correndo, se assustaram e tal, com essa imagem, esse curta, né? A chegada de um trem, a estação de La Ciotat, mostrava a chegada de uma locomotiva em uma estação ferroviária. Então, os filmes causaram grande alvoroço, impacto no público. Os primeiros filmes não apresentavam caráter artístico, pretendiam apenas mostrar o desenvolvimento tecnológico que possibilitou a criação de imagens e movimento. As películas não tinham uma estrutura narrativa, nem uma proposta expressiva. Eram filmagens de acontecimentos rotineiros. A possibilidade de fazer da imagem em movimento uma forma de expressão artística despertou o interesse de artistas já no início do século XX, promovendo uma modificação de linguagem cinematográfica ao torná-la um meio de criação artística. Meus amores, então a gente vai ficar aqui só na página 11, tá? Desse capítulo 2. E temos aqui uma atividade. A gente pode estar conversando também sobre essa atividade na aula presencial. E aqui também um pequeno storyboard, né? Para você também produzir, certo? Aí nós ficamos até este item aqui hoje, tá? Então é isso, meus amores. Até a próxima e vamos dar continuidade aí na escola sobre esses assuntos, ok? Um abração, até mais.